Salve pessoal, eu sou o Jeff, sou homem pardo de pele clara, tenho cabelo preto amarrado em um coque, uso uma camisa roxa do Quebrado Movimento. A gente está aqui localizado no Sementes do Amanhã, que cedeu o espaço para a gente fazer essa gravação do podcast. Esse é o episódio sobre educação de qualidade, então a gente está dentro de uma creche, eu acho que é um espaço super interessante para isso. E atrás de mim a gente tem vários elementos de creche também aí compondo o cenário. Estou aqui com a Lumo e também com o Caio, para a gente falar um pouco sobre educação de qualidade, então eles vão se apresentar e é isso, fazer a autodescrição deles também e a gente bater um papinho aqui. Vou começar pela Lumo. Salve gente, eu sou a Lumo, eu sou uma mulher branca, tô com um coque alto, meu cabelo é castanho escuro e eu tô usando uma camisa branca. Arrasou. Só fazendo uma correção, falei seu nome errado. Cauê. Manda aí, Cauê. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Prazer em participar. Eu sou o Cauê, sou um mano pardo com a camisa branca do Marighella, cabelo americano e dentro da creche, tranquilo. Arrasou. Galera, vocês têm uma coisa em comum, que os dois estão aí na universidade. Perfeito. Então, educação de qualidade é uma temática que vocês vivenciam aí no dia a dia de vocês. Então eu queria começar pela Lumo, trazendo um pouquinho como que foi essa educação sua até você chegar na universidade, né, no ensino superior. Quais foram os desafios, como foi esse processo? Cara, esses tempos atrás eu tava refletindo que na real a educação me salvou, assim, como pessoa. Venho de contextos familiares muito turbulentos, em que a dependência química corroeu muitas coisas da minha família. Isso é uma informação importante assim, para a gente pensar, né, como as escolas e as comunidades conseguem reconstruir as nossas vidas. Mas aí dentro desse processo eu me apeguei muito ao conhecimento, assim, e ao meu gosto de estudar e de estar sempre ali procurando por coisas que me fizessem melhor, assim, não era muito boa em fazer amizades, então me agarrei ali. E aí eu lembro desde pequena, assim, eu ter essa vontade de estar na universidade, de querer estudar, justamente por esse afeto mesmo, assim, com a escola e com aprender, assim. E aí, dentro desse processo, acho que a minha maior dificuldade foi lidar com a minha ansiedade, assim. Meus pais sempre me apoiaram muito. Mesmo quando eu escolhi ser artista, meus pais falaram, tipo, tá bom, boa sorte, você não vai fazer pra um café, mas eu falei, boa sorte pra vocês, porque esse é meu caminho, né? Então eu tive esse apoio do foco, assim, tive esse apoio, inclusive, de tipo, gata, você não tem outra opção, sua obrigação é 10, então você tem que estudar mesmo. E aí quando eu fui entrar por cursinho, consegui uma bolsa, meus pais conseguiram ali também fazer essa contenção. E é isso, agora eu tô no corre de me manter dentro da faculdade, que aí eu também me deparo com as permanências estudantis, então só consigo continuar a minha faculdade por conta das bolsas que me dão um sustento. Quando eu precisei sair da casa dos meus pais, por vários motivos, também tive ali a moradia, né? Então, em questão de estudo, acho que é a parte mais suave, mas quando a gente pensa no que mantém a gente, né? O que dá continuidade pra gente continuar ali estudando, o que afasta ou aproxima a gente dentro da faculdade. E é isso, assim, eu estou no meu 7º ano de faculdade já, de um curso que são 5, justamente por essa minha necessidade de trabalhar junto com o curso, assim. Então, eu acho que é basicamente isso que eu posso colocar, assim, tanto essa paixão pelo ensino, quanto quando eu chego na minha fase adulta e aí eu já preciso fazer meus corres, assim, eu vejo que as faculdades muitas vezes não são pensadas para as pessoas trabalhadoras, precisam se sustentar, mas sim para pessoas que têm condição ali de se dedicar somente para o estudo. E é isso. Caio. Então, minha trajetória escolar, até os 9 anos eu estudei em escola pública. Aos 9 anos meus pais se separaram
E aí eu comecei a ter acesso a escolas particulares por conta da pensão, que minha mãe não pegava a pensão alimentícia para minha alimentação e preferia priorizar a minha escola principalmente. Então eu estudei praticamente a vida toda aí, né, o ensino regular fundamental 2 e o ensino médio em escolas particulares. No ensino médio eu também fui bolsista no Bento Quirino, no centro, mas eu estudei a vida toda numa escola de bairro chamada Colégio Jardins, na Avenida Berrimbach. Minha trajetória escolar foi razoavelmente até, acho que o ensino fundamental ainda foi tranquilo. Eu me inseri no mercado de trabalho com 13 anos de idade, mas ainda trabalhava mais de final de semana, não trabalhava regularmente dia de semana e fui realmente entrar no mercado de trabalho trabalhando numa escala 6x1 com 15, 16 anos. Então, trabalhar sempre foi parte da minha vida e eu acho que hoje a faculdade ela tirou um pouco disso, desse peso, porque hoje eu faço faculdade, mas não trabalho lá, eu trabalho com economia criativa, tenho os projetos, né, de arte, cultura, mas ainda assim não consigo viver, né, abertamente disso ainda, mas faço minhas movimentações por lá. E foi muito bom, assim, eu acho que a faculdade abriu portas para mim, abriu portas para conhecer um novo mundo, abriu portas com novas pessoas. Obviamente que ainda a faculdade é um ambiente qual a gente não é totalmente aceito naquele ambiente, os nossos conhecimentos não são aceitos naquele ambiente, o nosso modo de pensar a vida e de ler a vida também não são aceitos, mas a minha trajetória escolar foi até tranquila. Eu acho que decorrente ao trabalho, hoje eu consigo aproveitar muito mais a faculdade e das potencialidades, porque é a primeira vez de verdade na vida e que eu vejo que o estudo é algo que me motiva e o estudo me leva para frente mesmo. Minhas professoras me ajudam muito, todas as pessoas do corpo docente da faculdade, o corpo discente também. Então eu vejo hoje que a faculdade salvou também minha vida, o meu modo de observar e de interagir com o meio qual eu vivo, porque até então só via o trabalho como um modo de ascensão e é o que minha família, né, próxima também observa, mas é muito bom estar nesse ambiente, estar participando desse debate e ainda mais eu acho que conseguir tá perto de uma estrutura mesmo do Estado em que dá tanto bolsa, dá RU, que querendo ou não é uma política de alimentação que você consegue se alimentar. A minha faculdade também, a gente não tem moradia estudantil, a gente estava brigando por isso lá, mas eu tinha um carro que eu trabalhei quando eu ainda morava aqui em Campinas, aí eu vendi o carro e meus pais me ajudam a pagar um pouco da minha estadia lá e eu uso da verba também que eu vendi o carro para ter essa vivência lá. Então é muito bom, a faculdade é algo que abriu minha cabeça e a educação é uma coisa que modifica de fato a gente, mesmo que meus pais não compreendam, né, por toda a vida ainda conseguiram a ascensão social deles a partir do trabalho e eles sempre priorizaram também a minha educação e sempre falaram para mim desde criança que isso era o importante. Então, mesmo que eu não entendesse isso e reproduzir o mesmo estereótipo de começar a trabalhar muito cedo, eu também acho que hoje eu consigo me apegar mais a essa ideia do estudo e observar o quanto de fato o estudo muda a vida das pessoas e a nossa capacidade de fazer coisas. Arrasou. Eu acho que vocês dois trouxeram uma coisa que beleza, eu sabia muito bem o caminho que eu precisava trilhar, porque eu tinha incentivo dentro de casa para a educação. Sim. Mas quando eu ingressei na universidade, eu percebi que o buraco era mais embaixo e eu precisava entender como que eu ia me manter ali. E eu acho que a educação de qualidade, ela traz isso também, né? Quais são as condições que a gente recebe para se manter numa educação de qualidade? Porque, de certa forma, vocês estão em universidades públicas que têm um ensino super qualificado, sim, mas que tem várias precariedades, assim, né? Então, a questão da moradia que vocês não têm ainda lá na universidade, sim, de vocês. A questão das bolsas, o acesso a essas bolsas, burocracias. Então, eu queria entender um pouquinho mais de vocês, trazendo essa vivência. E o que vocês acham que poderia melhorar também em relação a essas condições que hoje são apresentadas para as pessoas, principalmente para a gente, né, de algum recorte da periferia, pessoas negras, pessoas com deficiência, que ingressam à universidade? Conversando com você, Lugo. Cara, ampliação é a primeira palavra que me vem assim na cabeça. Os recursos que a gente tem destinado para as pessoas que têm a necessidade de bolsa não são o suficiente ainda, tão longe de estar, porque lá na Unicamp de estudo a gente tem muito isso, assim, um recorte muito acirrado de quais são as condições que você precisa estar vivendo para você ter acesso
Já tive caso de amiga que a renda familiar aumentou R$100 e ela perdeu o acesso à moradia, né? Ela passou 2 anos morando de favor, assim, na moradia. E no final das contas, o que R$100 faz para você conseguir pagar um aluguel, para os seus pais conseguirem pagar uma moradia ali para você e você conseguir ter as situações, né, de qualidade para você viver. E eu acredito também que é isso, assim, como a faculdade, como os professores, eles estão preparados para receber esses alunos. Também já ouvi casos de orientador que virou pro orientando e falou: desculpa, eu não oriento gente que trabalha, porque você não vai poder ter o total foco dentro do trabalho, assim. E aí como que a gente faz, né? Como que fica a nossa autoestima? Como é que fica ali o nosso senso de pertencimento dentro daquilo que nem o Cauê falou? Como os nossos saberes ficam ali? Como que a nossa vivência encaixa de fato dentro da faculdade? Porque a gente entra na faculdade e a gente recebe muitas informações, né? Muito do que é certo. Tanto eu quanto o Cauê estuda áreas mais do pensamento, né? Não é uma coisa da exata, não é algo assim que a gente depende de fórmulas. Então a gente está ali pensando o tempo todo. Então, a gente recebe muita coisa, mas como é que fica o que a gente aprendeu antes? Como é que a gente consegue de fato juntar tudo isso? Não, pode. Eu acredito que é isso, assim, a palavra para mim é ampliar e como a gente consegue pensar essas permanências. As bolsas que a gente tem não são o suficiente, para além de não ser o suficiente para abraçar todo mundo, não é um valor suficiente para a gente se manter de uma maneira estável, não é o suficiente, muitas vezes a gente precisa trabalhar para complementar, e a gente não pode trabalhar, senão a gente perde o vínculo. Então, eu passo a palavra também para a gente ir conversando, assim, porque são essas primeiras coisas que me vêm na cabeça, assim. Tanto, acho que eu sinto que é uma falta de noção de realidade mesmo, de quem está ali com os recursos na mão, assim, de como a universidade tem dinheiro. A gente sabe que a nossa questão não é a falta de dinheiro, mas sim como a gente vai distribuir, né? Assim, para mim, o interesse move o mundo. Então, onde está o interesse de investir os nossos recursos para que cada vez mais de nós estejamos ali produzindo conhecimento, né, dentro da faculdade? O que eu sinto quanto educação, acho que eu gosto muito da sua ideia de ampliação, porque primeiro que a gente tem que ter faculdade gratuita a todas as pessoas. Eu acho que isso é o principal foco, porque mesmo que a gente hoje aqui esteja debatendo principalmente as dificuldades dentro do acesso à faculdade, eu acho que é muito importante a gente debater também as dificuldades de acesso para a faculdade, no sentido de que para acessar a faculdade, muitas das vezes a própria dificuldade de acesso que a gente pensa é uma dificuldade inclusive de autoestima. Por exemplo, eu entrei na UEM, lá no Paraná, tirando 650 no Enem. Não é uma nota absurda, mas por muitas vezes a gente não acredita e não sabe utilizar mesmo a burocracia que ou seja, eu acho que parte do processo para a gente conseguir transformar a faculdade brasileira em algo mais popular e que consiga abraçar esses saberes, a gente não colocar essa rédea de falar assim, você consegue ou você não consegue entrar. Ainda hoje parece uma coisa muito difícil, e obviamente que dentro de todos os processos, de verdade, é ainda algo difícil. Então a ampliação e a gratuidade da faculdade para todas as pessoas eu acho que é algo necessário para a gente conseguir desenvolver o nosso país, tanto economicamente a partir de industrialização, mas também para a gente conseguir a partir disso ter quando a pessoa tem a faculdade transforma a gente de milhares de formas, mas a gente precisa estar dentro dela também para a gente conseguir ser atravessado por esse processo. Eu vejo muito que, por mim, eu fui para a faculdade com uma ideia do que era a faculdade e quando eu cheguei lá me deparei com outra ideia, que não necessariamente era nem pior e nem melhor, mas era a realidade daquele processo. Eu já escrevia poesia desde os meus 11 anos, pelo menos, e eu nunca tinha tido contato em nenhum momento da vida até então com escrita de poesia ou então com até livro mesmo. Eu nunca tive acesso extenso a livro, mesmo estando em escolas particulares, ainda assim de bairros. Eu
creio que até a minha faculdade eu tenha lido menos de 10 livros, tirando apostilas de escola, ou seja, mesmo eu fazendo letras, hoje eu faço letras, é muito complicado, eu acho que entender o atravessamento que a universidade pública pode fazer em você sem perceber e sem estar de fato dentro dela. Então a gente tem que ampliar para com que essas pessoas consigam ter acesso a essas mais diferentes formas de consumo de informação, mas principalmente também para a gente conseguir ver que eu já escrevi a poesia e eu acho que isso só melhorou a partir também da faculdade, mas eu não aprendi a escrever nada na faculdade. Eu já sabia fazer isso há muito mais tempo do que a faculdade me ensinou. Eu aprendi novos conceitos de novas formas de modificar e modelar aquele conhecimento que eu tinha. E eu acho que a faculdade nos dá essa visão de que a gente consegue profissionalizar, refletir, esgotar o pensamento sobre as questões que a gente normalmente já tem na nossa vida pessoal, as questões que a gente já leva inclusive para a faculdade, e a faculdade se tornar uma coisa mais plural, até para essas representações da sociedade, que não são, na grande maioria, brancas, né, e ricas, que elas consigam também ter uma visibilidade dentro do ambiente universitário. Isso já é considerado parte da ciência sofisticada, né, do conhecimento sofisticado. Porque a gente ainda é visto como um conhecimento muito artesanal, mas eles sequestram o Estado e eles pagam bolsa. Bolsa, gente, nada mais é do que salário. Bolsa é o salário do pesquisador. Mas eles dão o nome de bolsa para não pagar um salário decente, para conseguir pagar um salário menor do que o salário mínimo. É para isso que chama de bolsa. Então, tudo esse aparato estatal que é confiscado é o mesmo aparato estatal que faz a gente acreditar que a gente não pode estar na faculdade, é o mesmo aparato estatal que faz a gente acreditar que o nosso conhecimento não importa, é o mesmo aparato estatal que faz eu acreditar que às vezes eu chegar lá com 9 anos de produção em uma arte e ainda assim aquela arte não é contemplativa para o ambiente, ou ela não segue a métrica parnasiana da escrita poética, né, na casa de letras. Então, eu acho que a gente tem que ampliar a consciência da universidade pública. A universidade pública tem que ser garantida para todas as pessoas, e porque somente através da universidade pública e da metodologia de estudo brasileira a gente vai conseguir formar, de fato, uma identidade brasileira no método de ensino, pesquisa, e fazer uma ciência com muito amor também, com equidade de gênero, de raça, de classe. É isso que eu acredito eu acho que a gente melhorar a educação brasileira. Pessoal, vocês perceberam aí que a gente tem vários efeitos sonoros, então acabou de começar a chuva aqui também. Mas é justamente porque o prédio da USIP ainda está em reforma, então fica pronto no segundo semestre. Então todos os equipamentos que a gente está usando hoje no podcast vão ficar disponíveis lá na USIPA Criativa, no nosso estúdio. Eu agradeço também ao Semente do Amanhã, que cedeu esse espaço para a gente, mas também a Escola do Osiel, que cedeu o espaço para a gente fazer as formações durante o mês de janeiro e fevereiro. Queria pedir para vocês dois, né, deixarem um recadinho final, deixarem suas redes sociais, até porque são dois artistas aí da economia criativa, então acho que é legal também deixar as redes sociais, pra gente encerrar esse papo nosso, que era para ser mais rapidinho mesmo, pra gente consumir ali durante o almoço, durante uma pausa. Então, começa com você, Lobo. Cara, muito conselho de tia, a primeira coisa que veio na minha cabeça, que é estudem, assim, porque estudo é autonomia, né? A gente tá ali exercendo a nossa consciência e formando a nossa consciência para além do que é nos dado todos os dias, principalmente nas eras tecnológicas, né, que a gente recebe muita informação, a chance de você se perder nessas ondas e quando você vê você é só mais um cérebro mole, assim, é grande, assim. Então, a importância de estudar, assim, para manter a nossa cabeça viva e consciente sempre, e estejam com pessoas que te botam para cima e te façam querer ser uma pessoa melhor sempre. Eu acho que é isso que vem no meu coração agora. E a minha rede é Beatriz_Lugo. Bom, meu recado, eu acho que através da arte a gente tenta sempre falar do sensível, mas eu acho também que a gente tem que falar do casual. Se eu pudesse falar algo para vocês hoje, eu acho que a gente observar o casual, o mais normativo do que a gente acredita, eu acho que aí está toda a nossa base de crenças e
e de como a gente pensa. Então, a gente questionar às vezes as contradições dos nossos sonhos ou do que a gente considera normal ou normativo é a chave para a gente conseguir fazer arte e expor algo que as pessoas entendam, interajam, colaborem a partir de uma perspectiva também simples, mas não simplista. Ou seja, a reflexão mesmo concordo com ela, de estudar, muda totalmente o seu ambiente, mas eu acho que a gente observar e tensionar mesmo as coisas que a gente acredita no dia a dia, eu acho que é o importante. Será que a gente tem que sonhar em ter uma casa, ou ter uma casa é algo necessário e básico a todos? Será que a gente tem que, de fato, se matar para ter uma faculdade? Ou será que também a faculdade deveria ser algo de acesso a todas as pessoas? Será que a gente, num país que tem uma capacidade produtiva alimentícia gigantesca, a gente tem que pagar esse preço no alimento? Ou seja, eu acho que isso serve para todas as relações que a gente tem. Será que ainda assim a gente precisa ter o sonho de ter o carro Y ou X? Será que a nossa felicidade está nessas coisas? Eu convido a talvez pensar nas coisas pequenas, porque acho que através da arte eu busco nas coisas pequenas observar e também transmitir os conhecimentos e reflexões. Eu acho que a partir do que a gente mais faz é onde está o maior diagnóstico do que a gente precisa ou não precisa, ou do que a gente acredita ou está deixando de acreditar. Suas redes, quer deixar? Minha rede social é cauê.cois, segue nós lá, posto uns storyzinho, mas pouquinho também, tranquilo. É nóis. Agradeço vocês dois aí por esse papo. A gente conversou bastante já durante o dia de hoje. Valeu. Mas queria lembrar também você que está escutando esse podcast que o ODS na Voz são 3 podcasts, né, que veio aí da nossa trilha formativa, onde a gente teve 3 turmas. E você pode acompanhar aqui pelo canal do YouTube da Uzipa Criativa. A gente já falou sobre redução das desigualdades e também sobre comunidades e cidades sustentáveis. E é como a Uzipa diz, né? Se não existe, a gente cria. É isso. Obrigado, convite, foda. Gente,